Efésios capítulo 5. Deixa eu dar uma explicação para você. Essas subdivisões que existem nos capítulos, essas subdivisões não são inspiradas, ok? Posso ouvir um amém? Às vezes você acha que o título do capítulo ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Não, o título não, nem as subdivisões. Isso foi feito pelo homem. O homem dividiu os capítulos, o homem colocou os subtítulos, os homens colocaram para, de alguma maneira, eles acharam por bem dividir alguns capítulos, por entenderem que estavam se falando de assuntos diferentes, que não é o caso aqui no capítulo 5 de Efésios. Por exemplo, quando separam, pelo menos na NVI, está separado o verso 21 do verso 22. Na sua está separado? Também está separado? Né? Tua está, Léo, separado? Porém, no original não estava assim, não havia essa separação. Quando Paulo falava sobre, como nós falamos semana passada, sobre o não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele vai dizer como ser cheio do Espírito. Ele diz logo o seguinte: como? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E aí ele entra: mulheres, sujeitem-se, ou sejam submissas, cada um ao seu marido, como ao Senhor. Nós vamos ler agora, pega a partir do verso 21 comigo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se. É o mesmo termo usado aqui no 21. Sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Veja bem, submeta-se ao seu marido como ao Senhor. Se você é submissa ao Senhor, você não tem problema em ser submissa ao seu marido. Vou repetir, presta atenção para mim aqui. É só, olha para cá. Se você for submissa ao Senhor, você não tem dificuldade nenhuma em ser submissa ao seu marido. Eu vou repetir. Algumas mulheres têm problema em ouvir a palavra submissão, porque houve uma distorção no conceito dessa palavra submissão, e elas entendem submissão como subserviência, como escravidão, como alguém que está abaixo, como alguém que é mandada e dominada. Não tem a ver com isso. Você vai entender que não era isso que Paulo estava dizendo. Verso 23: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita ou submissa a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Agora, mulher, se você acha que é difícil ser submissa ao marido, para o homem a coisa é muito pior. Para o homem a coisa é mais estreita ainda. Porque olha o que o homem tem que fazer. E aí, homens, essa manhã é para a gente. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Olha o que vem o seguinte: e se entregou por ela. Marido, amem a sua mulher como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Mulher, a que homem você deve se submeter? Aquele que é como Cristo. Tem gente que arruma problema porque vai se submeter à pessoa errada. Escolha quem você vai se submeter. Você tem que procurar se submeter a um homem que procura ser como Cristo é. Meu Deus do céu. E se entregou
por ela, para quê? Santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Olha o verso 32. Este é o mistério profundo. E refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Houve um amém desbalanceado agora. Uma meia dúzia de amém. Gente se contorcendo da cadeira. Gente pegando o celular para ver, para saber que horas que é o jogo hoje. Não, irmão, não é hora. É hora da gente focar na palavra. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, o Senhor é a fonte de toda a verdade. A tua palavra diz que o Senhor nos guia a toda a verdade. Deus, que flua nesse lugar nessa manhã como o Senhor tem fluído. Fale conosco, ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, seguindo o estudo da carta de Efésios, nós vamos ver que no capítulo 5 começa falando sobre como nós devemos, como que essa nova sociedade que nós nos tornamos, através do sacrifício da cruz, deve se comportar. Ele vai falar sobre o ser imitadores de Cristo, sermos imitadores de Deus como filhos amados e viver em amor. E ele vai discorrendo sobre isso, sobre coisas que nós devemos abandonar, sobre coisas que não deve haver no nosso meio, coisas que não ficam bem, que não cabem bem àquele que é nascido de novo, coisas que precisamos deixar ir embora, que nos remetem a uma velha vida, velhos hábitos, velhas manias, velhas companhias, a velha maneira de falar, certos tipos de conversações que não caem bem a um homem, uma mulher que é nascido de novo. Paulo vai dando esse conselho para a igreja. Você precisa entender que essa carta não estava sendo escrita para pessoas não cristãs. Essa carta estava sendo escrita para pessoas nascidas de novo, para pessoas que haviam já recebido ao Senhor como Salvador, para pessoas que decidiram viver no padrão de Cristo. Então ele entrega esse manual, essas recomendações para a igreja. Então veja bem, você que está aqui nessa manhã, você que é aqui da IPAM, lembra disso. Essa carta foi escrita para a igreja. Então ela foi escrita para mim e foi escrita para você. Está claro isso? Foi escrita para nós. Não adianta querer pegar essa carta aqui e querer esfregar ou botar para alguém que não nasceu de novo, porque ele pode não entender e ficar perdido. Mas isso aqui foi escrito para aqueles que nasceram de novo. Veja bem, uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você é nova criatura, você deve ser imitador de Deus, você deve abandonar o falar indecente, você deve abandonar certas coisas que não caem bem a você, você deve abandonar a obscenidade, você deve abandonar conversas tolas, você deve abandonar os gracejos imorais que não são convenientes.
Ele vai falando que nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, que nenhum desse tipo de gente tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então ele fala sobre o não ser enganado. Ele fala para você estar atento para que ninguém te engane. Ele fala sobre aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Ele fala sobre não participar de obras infrutíferas das trevas. Antes exponham-nas à luz. Nós falamos sobre isso algum tempo atrás, sobre andar na luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, porque a luz revela. Amém? A luz revela. O papel da luz é o quê? Revelar. Então Paulo está dizendo isso para a igreja. E aí, a partir do verso 15, aí no verso 13, 14, ele vai dizer sobre desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Ele dá um sacode no povo que está meio sonolento. Há um sono que não é sadio, há um sono que não é o sono dos santos, há um sono que é um sono da paralisia, que é um sono da apatia, que é um sono letárgico, que é um sono que te deixa paralisado. E para isso Paulo está dizendo: desperta tu que dormes. Chegando para a igreja dizendo: ei, acorda desse sono, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Lembra que nós somos achados mortos, mas nós não estamos mais mortos, porque agora nós temos a vida de Cristo em nós. Então desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. E aí na semana passada nós falamos sobre o que Paulo disse a respeito de aproveitar bem o seu tempo, remir o tempo. Isso é, façam coisas que sejam produtivas, administre melhor o seu tempo, produza mais, renda mais, não fique à toa. A pior coisa que tem é a gente à toa. É a gente que está com tempo ocioso. Quem está com tempo ocioso, ele arruma defeito em tudo. Quem está com tempo ocioso, ele não produz nada. E a mente vazia, ela é a indústria de Satanás. Ocupe a sua mente, seja produtivo, leia um livro, sei lá, mas ocupe a sua mente com alguma coisa. Amém, meus irmãos? É isso que Paulo está dizendo, né? Se não está satisfeito com a mensagem, reclama com Paulo. Reclama com Paulo, dobra o joelho, fala com Deus: eu não gostei daquilo que o Senhor mandou Paulo escrever. Não reclama com o pregador, não. Eu só estou entregando a mensagem. Amém? Eu só estou entregando a mensagem, entregando para você. Mas aí ele encerra ele vai falando sobre não se embriagar com vinho. E eu falei que o vinho, ele governa, ele domina todo o corpo da pessoa. Ele fala: você não tem que ser dominado pelo vinho, mas vocês têm que ser dominados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tem que estar na sua mente, no seu corpo, na sua alma, nas suas mãos, nos seus poros, na sua unha, no seu nariz, na sua orelha, nos seus pés. Por onde você for, você tem que estar impermeado, sabe, encharcado pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o chamado de vocês. Porque quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, o teu casamento é cheio do Espírito Santo de Deus, as tuas atitudes são cheias do Espírito Santo de Deus. Então ele fala aqui: quem é cheio do Espírito Santo de Deus consegue ser essa mulher que ele está dizendo aqui. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus consegue ser esse marido que ele está dizendo aqui que a gente tem que ser. Mas o mais interessante, o que ele está descrevendo aqui não é o casamento em si, mas é descrevendo o propósito original, é descrevendo o propósito de Cristo e a igreja. Deus revelou seu plano primeiro para um casal. Deus primeiro revelou seu plano para um casal no Éden. Deus criou o homem, formou o homem. Antes de Deus revelar para a igreja o seu propósito, primeiro ele revela para um casal. Oh, meu Deus. Até porque, como eu sempre digo, Deus não pensou em igreja, Deus pensou em família.
Quando Deus criou lá no Éden, disse lá no final do capítulo 1, viu Deus que criou tudo e era muito bom. Não tinha igreja, não tinha coral, não tinha ministério, não tinha grupo de louvor, não tinha bandeiras denominacionais, não tinha gente brigando por escala, não tinha gente brigando por posição. Viu Deus que havia criado e era tudo muito bom. E tinha Deus e a criatura dele. Primeiro Deus revelou o seu propósito para um casal, porque o plano de Deus para o casal é a imagem do que Ele queria revelar para a igreja. Alguém está comigo aí? Então, Paulo vai retratar aqui, tratando aqui em primeiro lugar do marido, que eu quero falar. O que o marido ressalta quando ele fala sobre submissão ao marido, não é a autoridade do marido sobre a esposa, mas é o seu amor por ela. O mais importante aqui não é a autoridade, é o amor. Porque a autoridade sem amor vira tirania, vira autoritarismo. Macho não é aquele que obriga a mulher a fazer. Macho é aquele que se entrega, homem é aquele que se entrega por ela e se alegra e investe nela. Na verdade, na realidade, essa autoridade que Paulo fala aqui, ela é definida em termos de responsabilidade amorosa. Na nossa mente, a palavra autoridade tem um sentido de poder, para muitos tem um sentido de poder, de domínio e até mesmo de opressão. E não foi isso que Cristo veio fazer com a igreja. Cristo veio amar a igreja, Cristo veio libertar a igreja, Cristo veio tirar a opressão da igreja. Qualquer tipo de relacionamento que é opressor não é de Deus. Deixa eu repetir isso aqui. Qualquer tipo de relacionamento que seja opressor não é de Deus. Não é de Deus. Portanto, retratamos o marido autoritário como sendo uma figura dominante que toma todas as decisões sozinhos, ou que emite ordens e que espera a obediência, ou que inibe ou aniquila a esposa e que assim evita que ela cresça até que ela, na visão dele, se torne madura ou pronta para determinada coisa. Mas este não é de modo algum o tipo de liderança como cabeça do casal que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui, cujo modelo é Jesus Cristo. Amém? Você está comigo até aqui? Certamente, lógico que a autoridade, que a submissão, ela subentende certo grau de mando e de iniciativa, como Cristo veio cortejar e conquistar a sua noiva. É lógico, homens precisam ter iniciativa, homem precisa dar a direção, a mente dá a direção, mas o corpo executa. Mas tem que haver uma concordância entre mente e corpo, entre cabeça e corpo. Então, mas sendo mais especificamente aqui, essa liderança que Paulo está dizendo, ela ressignifica, na verdade, um sacrifício, que é o dar-se a si mesmo por amor à amada, como Jesus se sacrificou pela sua noiva. Então, se no nosso entendimento, se na nossa linguagem, liderança significa poder, então é poder para cuidar e não para oprimir. É poder para servir e não para dominar. Poder para facilitar a autorrealização e não para frustrá-la ou destruí-la. O poder que Deus te deu é para investir nela. O poder que Deus te deu é para cuidar dela. O poder que Deus te deu é para fazer ela realizada. O poder que Deus te deu é para que ela cresça. Meu Deus. Então, e em tudo isso aqui,
O padrão do amor do marido deve ser a cruz de Cristo. Essa é a nossa maior referência. Não tem outro tipo de amor. Não tem nenhum tipo de amor de Dom Juan. Não tem nenhum tipo de amor de qualquer um outro galã ou personagem de filme que a gente deva se inspirar. A nossa inspiração é Cristo. O nosso modelo é Cristo. A quem eu devo observar é Cristo. Homem, quer fazer o bem para sua mulher? Olha para Cristo. O padrão é Ele. Então, esse é o padrão que Cristo deixou, e é o do se entregar, o se sacrificou até a morte, e num amor abnegado, num amor de total entrega por sua noiva. Então, Deus escolheu a submissão como princípio do reino, mas que esse princípio, ele define o tom para todos os nossos relacionamentos. Amém? Todos os tons. Agora, se você for ver, isso aqui é uma junção. Quando diz no verso 22 que as mulheres devem ser submissas, isso aqui, esse verso 22 é precedido pelo verso 21, que tem uma exigência do sujeitem-se uns aos outros. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: é uma submissão mútua. Porque se antes ele já fala que eu devo me submeter um ao outro, depois ele fala que a mulher deve se submeter ao marido. Mas quando ele fala que eu devo me submeter um ao outro, a minha mulher é outro. A minha mulher é o mais próximo de mim. Então, eu me submeto a ela, ela me submete a mim. É uma combinação, é uma submissão mútua. E essa submissão mútua é uma obrigação cristã universal. Se, portanto, é o dever da esposa, como esposa, submeter-se ao marido, também é o dever do marido, como membro da nova sociedade de Deus, submeter-se à esposa. Querido, a submissão é quando você desiste de sua vontade em prol de caminhar com alguém. Submissão é sair de um lugar de egoísmo. Submissão tem a ver, eu decido caminhar debaixo da sua missão. Submissão é isso, eu tenho uma missão, você tem uma missão, então nós vamos caminhar juntos. Você aceita caminhar debaixo da minha missão, e eu também aceito pegar a sua missão e trabalhar junto com ela. Nós vamos unir, porque um complementa o outro. Deus tirou de um de dentro do outro, para que eles caminhassem em unidade. Você não entendeu? Deus tirou um de dentro do outro, para que eles caminhassem em unidade. Isso é submissão, caminhar. Eu abro mão daquilo que é só meu, e eu coloco, e eu decido caminhar com você, para juntos construirmos algo em prol do reino, algo em que a causa é maior. Alguns casamentos entram no fracasso porque há egoísmo. Só um lado quer que aconteça, ou só o outro lado quer que aconteça. Então não há concordância, não há respeito, não há um se importar, não há vamos sentar e ver, vamos alinhar. E onde não há, onde há dupla visão, aí é divisão. Divisão é isso, duas visões no mesmo lugar. Queridos, mas é um ajuste constante. É um esforço constante. O alinhamento, ele é constante. Ele é diário. Ele é semanal. Ele é mensal. O tempo todo deve haver esse alinhamento. Então, submissão é isso. A sua missão sob a minha missão.
e juntos caminhamos. Aí no verso 32 ele fala sobre o mistério que Paulo está se revelando aqui. O casamento, já disse que o casamento não é questão, o mistério aqui é questão. E esse mistério é justamente Paulo se referindo a Cristo e à igreja. Na verdade, presta atenção nisso aqui. Deus quer que você faça do seu casamento um sacrifício a Ele, para que as pessoas que não veem, que não enxergam o mistério, possam ver o seu casamento e através do seu casamento compreender o mistério de Cristo e sua igreja. Tem pessoas que, se você falar do mistério de Cristo e a igreja, não vai entender nada, mas quando olhar o seu casamento, vai entender como é Cristo e a igreja. Então o que Paulo está dizendo é: o seu casamento deve ser a maior prova, o maior testemunho, o maior sermão de um relacionamento de Cristo e a igreja. Marido, seja o exemplo de Cristo. Mulher, seja o exemplo da igreja. E aí o mundo vai poder conhecer que mistério é esse. Meu Deus, alguém está entendendo aqui? É uma mensagem difícil. Todos nós aqui somos desafiados a fazer a nossa parte. O homem é desafiado a fazer a sua parte. A mulher é desafiada a fazer a sua parte. O marido desafiado a amar a mulher como Cristo amou a igreja. E aqui é explícito que há uma luta para que ambos desempenhem essa função. No processo em que você está lutando para desempenhar essa função, o seu papel, você vai entender ou apreciar ainda mais o que Deus tem feito por você e em você. Deus é maravilhoso. Você quer uma receita para um casamento duradouro? A única maneira de um casamento sobreviver durante anos é o homem crucificar a sua carne e a sua mulher se submeter a ele em obediência, mas decidir manter esse alinhamento e respeitando o seu marido. Respeitar não tem a ver com concordar com tudo. Mas até para discordar, você precisa discordar com respeito. Porque às vezes é terrível certas mulheres como expõem os seus maridos. Isso não é uma esposa que expõe um noivo, não é esposa, não é referência de igreja. O teu chamado é para ser referência. Oi? O teu chamado é para ser exemplo. Uma mulher que não honra o marido em público. Mulher que grita com o marido. Por outro lado, o homem também que só cuida dele, não cuida da mulher, não é exemplo de Cristo. O homem não economiza para ele, mas tudo que diz a respeito da mulher, ele quer economizar. Ele compra a melhor roupa para ele, mas a mulher está com a roupa velha há muito tempo. Então, às vezes, a mulher não compra nada. O dia que ela compra uma roupa, ele reclama: gastou dinheiro não sei o quê, mas quando é para ele ir para o futebol, comprar a chuteira que ele quer, o dinheiro aparece. Lembra, nós somos referências do que Cristo quer que o mundo entenda, do que é ser o cabeça e do que é ser corpo, do que é ser marido e do que é ser esposa. Você representa a igreja. Você, homem, representa Cristo. Posso ouvir um amém aqui? Cristo, Ele amou alguém. Cristo nos amou. Ele amou algo que Ele ainda tinha que trabalhar muito, mas em nenhum momento Ele a deixou.
E esse é o padrão para o matrimônio cristão. O casamento é uma constante construção. E você não pode fugir dessa obra. Eu vou repetir. O casamento é uma constante construção. Não podemos fugir dessa obra. Muitos abandonam. Sabe por que abandonam? Porque Cristo deixou de ser sua referência. Se Cristo continuar sendo, se Cristo for a sua referência, você vai chorar, mas você vai ficar. Se Cristo for sua referência, vão ter dias difíceis, mas você vai ficar. Deixa eu falar uma coisa: abandonar não é uma opção para você. Sair fora não é uma opção para você. Querido, encare os desafios, fique em cara, chora, cai de cama, dobra o joelho, pode discutir, discute que é saudável, mas sair fora não é opção. Sair fora não é uma opção. Meu Deus. Queridos, fugir é o caminho mais fácil. Abandonar é para covardes. Covarde abandona. Cristo ficou. Tentaram fazer Cristo desistir. Ele falou: não, eu tenho uma noiva. Eu estou lutando por ela. Não, eu tenho uma esposa, eu estou lutando por ela. Não, às vezes ela não merece, eu continuo lutando por ela. Às vezes tua mulher não vai merecer, continuo lutando por ela. Às vezes seu marido não vai merecer, mas continue respeitando a ele, continue orando por ele, continue fazendo a sua parte. Mas voltar atrás não é possível, não há essa possibilidade. Lute. Não abandone. Cristo é o nosso modelo. Ele foi até a morte de cruz. Ele foi até o final. Ele foi tentado a desistir? Foi. Sempre vai ter gente para querer dar força para você sair fora. Não é Deus que mandou isso. Eu já ouvi absurdos de falar assim, de profetas do inferno chegar para outro e dizer: Deus está mandando você largar o seu marido. Quem fala isso é profeta do inferno, menos de Deus. Veio do capeta, mas não de Deus. Eu não acredito nisso. Eu acredito até o final na restauração. Sabe por que muitas vezes não há restauração? Por conta da dureza e do coração do homem, por conta da dureza do coração da mulher. Então, não é igual a Cristo, não é igual à igreja, não tem nada a ver com ele. Sim, há exceções, pastor? Claro que há. Você não é obrigado a ficar com ninguém que te espanque. Para isso existe a lei Maria da Penha. Para isso a lei funciona. De hipótese alguma. Mas um homem que é igual a Cristo, ele jamais vai espancar a sua mulher. Pelo contrário, ele morre por ela. Ele espanca o corpo dele, mas ele não deixa ela ser ferida. Ele se espanca, mas ele não espanca. Eu creio que essa manhã Deus está trazendo um tempo de restauração para as famílias e para os casamentos aqui nesse lugar. Que Deus vai levantar você como referência. Deixa eu te falar. Ah, pastor, você não sabe a minha história. Eu não estou dizendo aqui que é fácil não, irmão. De repente você é novo convertido, você está na igreja, você está vivendo uma segunda chance. O que passou, passou. O que importa é o que vai começar daqui para frente. O que importa é o que Deus está fazendo hoje. O que importa é o que Deus pode fazer e vai fazer, se você decidir ter Ele como exemplo. Se você, mulher, decidir ter também em Cristo o exemplo e ser quem Ele quer que você seja. À medida que você ama a sua esposa, você ama a si mesmo. Mas à medida que você se odeia, você acaba odiando a sua esposa. Alguns homens precisam resgatar o amor por si mesmo. Se olhar também como precioso e valorizar e cuidar do seu corpo.
Cuidar da sua mente, cuidar de você, porque se você cuida de você, você vai cuidar da sua esposa. Não tem esse negócio de, primeiro eu estou cuidando de todo mundo, mas você está morrendo e não está vendo, querido. Primeiro você cuida de você. Quando você começa a cuidar de você, você consegue cuidar de quem está do seu lado. Lógico, mas às vezes a gente abre mão sim, para se entregar, no momento de escolha, que eu sofra e que ela seja poupada. Porque esse é o amor que Cristo não deixou. Esse é o exemplo que Cristo não deixou. Mas a Bíblia fala isso no verso 28. No verso 28 ele vai dizer o que aqui? Da mesma forma, os maridos devem amar a sua esposa como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Tem gente que na questão do corpo está deixando a desejar, né? Me ajuda, Deus. A barriguinha, colesterol, não se cuida. Homem é ruim para se cuidar, mas não, a gente vai quebrar isso aqui. Homens, os homens da IPAN, nós vamos quebrar isso aqui. Vamos quebrar isso aqui. Há quanto tempo você não faz um exame de sangue, um check-up? Há quanto tempo você não vai ao médico para ver essa gordura aí que está demais? Há quanto tempo está com gordura no fígado, gordura no sangue, acima do peso, está tudo. Ei! A gente tem que se cuidar, gente. Eu profetizo uma geração de uma estação de homens sarados aqui. Eu digo de homens saudáveis. Não estou falando aqui de saradão, bombadão, não. De homens saudáveis. Eu profetizo homens saudáveis aqui na igreja. Vigia a tua boca, vigia a tua alimentação. Vigia, para de comer gordura igual um doido. Para de comer como se o mundo fosse acabar. A Bíblia fala, quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus. Tem gente que não come para a glória de Deus. Tem gente que come igual um esfomeado. Parece que ele está 30 dias no deserto, não vê comida. Ele chega no lugar, ele vai botando comida para dentro, não tem limite nenhum. Igual um animal que enquanto bota a ração vai comendo. Eu tenho uma cachorra lá em casa, querido, que a gente enche o pote, ela come, enche de novo, ela come. Enquanto botar, ela come, parece que não tem fundo. O outro cachorro come tudo, come fio, come biscoito, come ração, se deixar come nosso chinelo, come nosso pé, não tem fundo. Cara, tem homem que quando está esfomeado não tem limite, ele sai comendo de maneira desenfreada. Ei, o problema está na sua mente, querido. Já comeu o suficiente? Para. Muitas coisas não tem a ver com a comida, tem a ver com a quantidade, com o excesso. Não é a pastora Jaque, eu profetizei. Doutora Jaque, não é verdade? Muita coisa tem a ver só com o excesso. Controle a sua boca. Porque ele está falando sobre você amar o seu corpo. Não estou dizendo que você tem que ser um cara marombadão, não, gente. Mas ame o seu corpo, cuide de você. Você vai falar para um homem do seu lado agora, cuide de você. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou confessar uma parada aqui. Deixa eu confessar uma parada aqui. Olha para cá. Mulheres. Finge que o seu marido não está aqui. Homem gosta de ser mimado também. Fernanda, outra coisa, homem é frouxo para dor. Qualquer resfriadozinho, gripinha, dorzinha, gente bom derruba. Mulher tem que fazer um monte de coisa, com dor de cabeça, com cólica, com tudo. Pega menino, bota para a escola, levanta, tal. E às vezes eu estou arriado, vem ela lá, amor, remedinho, toma, não sei o que, cuida, vou te levar no médico. Estou com a dor aqui, não tem. Fernanda, não penso 2 vezes, médico. Ei, isso faz bem para um homem. O homem também quer se sentir cuidado. Faz sentido isso?
Você está recebendo essa palavra aqui, mulher, também, nessa manhã? Sabe por quê? Às vezes você cuida de todo mundo, mas ele não dá um chamego para o seu marido. Five. Vem cá, me dá um five. Vem cá, me dá um five. Vem cá. Alguém concordou comigo? High five aqui. Tamo junto, high five. Essa barriga vai embora, meu irmão. Eu digo a minha aqui, ó. Já está indo. O amor. Esse é um projeto de parceria. Amor, vou ajudar você. Irmã, você pode cozinhar bem, mas cuidado também. Ajuda. Pudim todo dia não dá, irmão. Aquela comida cheia de gordura todo dia. Às vezes você quer agradar, mas às vezes está dando em excesso. A bruxa que alimentava em excesso, né? Lembra? Dava aquela comidinha lá na gaiola pro João Maria. Eu não sei disso, não. História grande. Eu tô no infantil. É verdade. Eu tô falando aqui, amor, desculpa, me perdoa te interromper. Eu sei que a igreja não gosta, nem eu gosto de interromper. Mas tá tão linda essa palavra, tão poderosa, que eu tinha que falar para concordar aqui, porque é verdade mesmo. Porque tem gente que o pregador fala e a mulher tá assim, né? E não é verdade, não. A casa, tudo que ele está falando é isso mesmo. Então, eu estou muito feliz que vocês tenham recebido essa palavra hoje, porque é bem desse jeito. E lá em casa, às vezes a gente... Desculpa, vou encerrar agora dizendo que é minha historinha da vovó. Eu estou na metade ainda. Eu sei isso, eu vou calar a boca agora, em nome de Jesus. A minha avó me ensinou assim, ó. Tem um demônio para expulsar. Lembra, mãe? Tem um demônio para expulsar. Primeiro vai servir seu marido, depois você vai expulsar o demônio. No verso 29, ele vai dizer que, além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Como Cristo alimenta a igreja? Cristo alimenta com amor. Cristo alimenta com fé. Cristo alimenta com palavra, com ânimo. Cristo alimenta. Como é que você tem alimentado a sua esposa? Quais são as palavras que saem da sua boca que você tem lançado em relação à sua esposa, à sua casa? Como? Pede o Espírito. Você lembra que aqui você já está. Isso aqui tem a ver com o ser cheio do Espírito Santo. O ser cheio do Espírito Santo tem a ver com colocar um guarda na sua boca e sair palavras para abençoar. O chamado da igreja, mulher representa a igreja também aqui. O chamado da igreja é abençoar e não amaldiçoar. O chamado do homem é alimentar a esposa. Então o homem tem que investir a começar a liberar palavras proféticas sobre a sua esposa, sobre a sua casa. Profetize sobre a sua mulher. Profetize, alimente a sua mulher. A gente durante muito tempo quis inverter as coisas, passando a autoridade espiritual da casa para a mulher. E o homem se tornou um cabeça oca, apático dentro de casa. Mas Deus quer mudar essa história, restaurando a autoridade do homem dentro de casa. Eu digo aqui, a autoridade não é para mandar, não. É autoridade na postura, autoridade em Deus, autoridade na oração, na adoração, na leitura da palavra, na condução, do trazer uma palavra para a família. Isso tem que começar com você, homem, porque você é o cabeça. Do cabeça vem a direção, do cabeça vem a ordem, do cabeça vem o alinhamento. É como se fosse um avião. A ordem que o comandante dá, toda a tripulação tem que obedecer. Não é isso, Diogo? Estou certo, Cíntia? A sua mente é o seu cockpit. A sua mente é aquela cabine blindada do avião que não entra ninguém. E dali sai a ordem. Deus quer visitar a sua mente, para que ela comece a emitir ordens nesse avião que está com você.
Deus colocou um avião do seu lado. Tem uns que é um bimotor, tem gente que é Boeing, tem gente que é, eu não sei, mas tem uma cabine fechada aí, homem. E você precisa aprender a dar o comando. Você precisa pegar o controle e enviar a ordem, o comando, para que esse avião possa decolar. Mas lembra, o bico do avião sobe primeiro. Deus quer te levar a lugares que quando você chegar, sua esposa chega. Jesus chegou num lugar e Ele está esperando a esposa chegar. Oh, meu Deus, você não entendeu. Jesus chegou num lugar e Ele está esperando a esposa chegar. A mente já chegou, o cabeça já está lá, mas o corpo está chegando. Ele está sendo alinhado, preparado para chegar. Então, querido, o relacionamento mais íntimo, Deus estava dizendo que eu tenho mais íntimo de referência, relacionamento íntimo que existe na terra, o relacionamento mais íntimo que existe na terra é o que Deus quer usar para retratar o seu relacionamento com a igreja. É o que há de maior pureza, maior exemplo de intimidade na terra, é o que Ele usa para comparar Cristo e a igreja. Então, Deus quer usar a tua casa para pregar na sua comunidade. Deus quer usar o seu casamento para ser uma referência nessa sociedade que tenta de tudo desfazer o que Deus estabeleceu. Então Deus quer usar a tua casa. Por isso que nós somos tão atacados nessa área. Mas independente da pressão que possamos sofrer, independente dos ataques, nós não vamos ceder, nós não vamos desistir, nós vamos permanecer até o fim. Diga comigo, Deus quer e Deus vai usar o meu casamento para influenciar a minha cidade. Sabe por quê? Deixa eu te falar algo. Quem somos em casa é quem realmente somos. Querido, você não é o que você está aqui sentado. A tua mulher sabe quem você é em casa. A tua mulher sabe quem você é em casa. Aqui você pode parecer cheio do Espírito, todo alegre, tudo, mas em casa você é realmente quem você é. Deus não quer usar o que você é aqui. Deus quer usar quem você é em casa. Vamos colocar a ordem na casa. Deus não quer usar quem você é aqui no altar. Deus não quer usar quem você é aí na hora do louvor. Deus quer usar quem você é na sua casa, no seu trabalho, no tratamento com seus vizinhos, na sua comunidade. É esse cara aí que Deus quer usar. É esse aí. Você vê, marido deve amar e a esposa respeitar. Deixa eu falar uma coisa. Quando Satanás tentou Eva, na verdade ele estava tentando chegar em Adão. Ele estava tentando chegar em Adão. Satanás, ele não consegue chegar diretamente a Deus. Ele já fez isso e perdeu. Então ele ataca a igreja. Olha, é uma analogia. Satanás não pode chegar no cabeça, então ele vai chegar no corpo. Em relação a Cristo e a igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Satanás está querendo você, marido. Satanás está querendo chegar na tua mente, porque se ele pode destruir a nossa unidade, ele pode impedir a obra de Deus na terra. Se ele consegue dividir a família, ele consegue interromper a obra de Deus na terra. Então, ele está investindo de tudo para que esse relacionamento não continue, para que essa casa não continue. Então, por quê? Quando uma mulher e um homem se unem, eles produzem frutos. Jesus subiu e nos deu o Espírito Santo. E nós fomos, deixa eu falar uma coisa. Os frutos já existem.
no Espírito, mas eles serão gerados em você através desse relacionamento. Porque Deus é completo, Deus não tem falta, Deus não vai gerar o fruto, Deus já deu os frutos. Agora eu preciso gerar esses frutos em mim. Você não entendeu? É por isso que que Satanás tentou esse casal no jardim. É por isso que Satanás investiu pesado. Primeiro que ele sabia que eles podiam produzir frutos, e primeiro que ele quis distorcer o que Deus havia dito. Mas ele vai pela mulher. A igreja é a noiva de Cristo e o corpo de Cristo. Eva foi tanto a noiva e o corpo de Adão, porque Eva estava dentro de Adão. Vê lá em Gênesis: façamos o homem, macho e fêmea os criou. Mas primeiro quem se levantou respirando foi, porque da terra o tirei, Adão. Só que quando Deus criou o homem, dentro dele já estava a mulher. Eu vou repetir: quando Deus criou o homem, dentro dele já estava a mulher. E Deus foi tão misericordioso que ele tinha visto que era bom, tudo era bom, mas tinha uma coisa que Deus fala que não era bom: esse cara não pode ficar sozinho. Todo mundo tem o seu par, todo mundo. Esse cara tem trabalhado, esse cara, Adão tem multiplicado, Adão tem cultivado essa terra, Adão tem administrado essa terra, Adão tem me escutado, Adão tem caminhado contigo. Então não é bom que esse homem esteja só. Então eu vou fazer para ele, eu vou dar um presente para ele. Só merece presente quem trabalha, quem se esforça, quem multiplica, quem não fica à toa. Esse merece uma esposa. Eu já falei isso uma vez: a primeira coisa que Deus deu para o homem não foi a mulher. A primeira coisa que Deus deu para o homem foi um trabalho. Tem gente, magrinho, pedindo esposa, mas não quer nada com trabalho. Tem gente pedindo a costela, mas é um desocupado, fica em casa vendo sessão da tarde, fica vivendo de mesada de papai até hoje. Ei, é hora de trabalhar, arregaçar a manga, porque Deus disse: esse homem que me conhece, que tem a palavra, que trabalha, que cultiva a terra, não é bom que esse cara esteja só. Deus vem e dá uma anestesia geral em Adão. Faz ele cair. A primeira história de anestesia na Bíblia, anestesia geral, foi o que Deus fez com Adão. Fez ele cair num sono profundo. Meu Deus. Tanto é que quando ele cai no sono profundo, e do seu lado Deus pega uma costela, e dessa costela ele forma a mulher. Quando Adão acorda, ele: uau, mistério, meu Deus, papai, e ele mesmo, ele disse: olha só, essa aí é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Que coisa linda, queridos. Deixa eu te falar uma coisa: a queda do homem não aconteceu porque Eva comeu. A queda da humanidade aconteceu quando Adão intencionalmente decidiu comer. Eva foi enganada, mas Adão decidiu. Eva foi enganada, mas Adão decidiu. Foi sua decisão que causou a queda.
Eu quero que você entenda o seguinte: os pecados que nós cometemos, os pecados não intencionais, não premeditados, eles não atacam a nossa natureza em relação a Deus, aquilo que você cometeu. Agora, cuidado com pecados intencionais, cuidado com coisas premeditadas, cuidado com a iniquidade. Esses pecados são esses pecados são abomináveis. Porém, quando você confessa o seu pecado, eles são lançados no mar do esquecimento. E deles Deus não se lembra mais. Quando Adão e Eva entraram ambos em um estado de morte, oh meu Deus, tudo que estava sob o domínio deles morreu também. Quando um rei morre, o reino morre. Quando um pai é atingido, a família sente. Quando o marido cai, um valente cai, a esposa sente, o filho sente, o trabalho sente, as finanças sentem, os negócios sentem. Por isso que a guerra é contra o cabeça. Por isso que acontece. Por isso que a guerra é contra a cabeça e contra tudo aquilo que você governa. Porque quando você é atingido, tudo que você governa é atingido. Quando Eva tomou do fruto proibido, Adão sabia que ela ia morrer. Porque Deus havia falado: se desse fruto comer, vocês vão morrer. Mas Adão amava Eva. Ele disse: o negócio é o seguinte, ela entrou por um caminho agora. Se ela vai morrer, então eu vou morrer com ela. Então ele decidiu comer, para que ela não morresse sozinha. Se ela vai morrer, se a mulher que o Senhor me deu vai morrer. Por um momento, Adão, a responsabilidade era dele. Teve um momento que ele se apegou mais ao presente do que ao doador. Cuidado para você não se encantar com o presente e abandonar o doador. Cuidado para você não se impressionar com os dons e abandonar o doador. Cuidado para você não se impressionar com coisas que estão acontecendo na sua carreira profissional. Você está bombando e você abandona o teu Criador, abandona aquele que te chamou, abandona aquele que te formou. Meu Deus. Deus trouxe, quando Deus olhou duas pessoas da eternidade, Deus olhou o primeiro Adão e Deus olhou o segundo Adão. O primeiro Adão comeu do fruto para morrer com a sua esposa. Ele disse: se ela vai morrer, eu vou morrer com ela. Mas o segundo Adão, que é Cristo, disse: se a minha noiva está morta, eu vou morrer por ela. É uma ação substituta, só que eu vou morrer, porque a minha morte vai trazer vida. A minha morte vai trazer vida. O primeiro Adão disse: eu vou morrer com ela, e para mim não tem mais jeito. Mas o segundo Adão disse: eu vou morrer por ela, e o meu lado será rasgado, e do meu lado vai ser extraída uma noiva limpa, sem mancha, sem ruga, sem mácula, que eu estou preparando. Ei, aconteceu a mesma coisa. O que deu errado lá no Éden, Deus chamou o segundo Adão e disse: aqui é o plano perfeito. Deus rasgou o lado de Jesus, e dela e daquele lado ele extraiu a igreja, que somos eu e você. Esse é o mistério. Esse é o mistério. Então, queridos, o pecado não é um comportamento normal para o crente. O pecado nunca deve ser uma rotina para o crente. Precisamos retornar para Cristo. Precisamos trazer Cristo para o centro das nossas vidas.
Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o exemplo para o marido, ele é o exemplo para a esposa. Ele é o exemplo do que nós devemos ser, do que nós devemos nos tornar. E isso é possível porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós. E através do Espírito Santo o homem consegue ser quem ele foi chamado para ser, e a mulher consegue ser quem ela foi chamada para ser. Esse é o mistério, a nossa vida conjugal, revelar o relacionamento de Cristo e a igreja. Deixa eu falar uma coisa. O que significa ser submisso? E aqui eu termino. Submissão é entregar-se a alguém. Mulher, guarde isso. Submissão é entregar-se a alguém. E o que significa amar? Maridos, amar significa entregar-se por alguém.